Bom dia, Terceira Igreja Batista em Itatiaia. Hoje é sábado, 15 de maio, e nós estamos aqui para continuar gravando aí a nossa série de reflexões sobre o mês da família, né? Sobre a nossa função na sociedade enquanto famílias cristãs. E nessa manhã de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre um assunto que não é assim tão confortável, né? Mas nós vamos falar aí do papel das mulheres dentro da família, segundo nos ensinou o apóstolo Pedro. E para isso eu convido a igreja a refletir comigo na palavra, na primeira carta do apóstolo Pedro. É uma carta na qual eu tenho me debruçado muito nos últimos dias, lido, estudado a fundo e retirado dela muitas riquezas, muitos ensinos, visto que ela foi escrita para os cristãos no momento em que eles estavam passando muitas lutas, muitas dificuldades. Não é diferente das outras cartas, né? Como há pouco tempo atrás nós estudamos um pouquinho de Hebreus, e nós vimos que o contexto é o mesmo, apenas o autor de Hebreus, ele está escrevendo para os cristãos que estavam sendo perseguidos e voltados aos rudimentos judaicos. Agora Pedro vai escrever para os cristãos, né, judeus que se converteram ao cristianismo, também gentios, mas que por causa da perseguição dos outros gentios, né, estavam ali retornando, né, querendo retornar aos hábitos antigos. E esses cristãos, né, como vai dizer aqui na carta do apóstolo Pedro, estavam na dispersão, ou seja, sempre que se abate uma grande perseguição, uma grande luta sobre a igreja vai se dispersar. Foi assim que aconteceu com a igreja primitiva, né? A igreja do primeiro século. Logo quando teve a morte de Estevão, teve grande perseguição aos cristãos e então o evangelho se espalhou, porque os cristãos primitivos, eles se dispersaram. Isso também estava acontecendo aqui nesse contexto da primeira carta de Pedro. E aí nós vamos então voltar para o nosso assunto, que é quando Pedro vai falar aí um pouquinho sobre as mulheres e os homens também, né? Pedro fala pouco aos homens, mas o pouco que ele fala é algo muito profundo e completo nesse ensino que ele tem para dar aí aos homens. Então vamos abrir a nossa Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos de 1 até o 7. Vai dizer assim a palavra do Senhor: Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso marido, para que se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado do cabelo, adereços de ouro, aparatos de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois assim também que se a si mesmos se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação nenhuma. Marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com sua mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Muitos ensinos, né? Aparentemente a gente rejeita algumas coisas, o nosso coração acaba rejeitando algumas coisas quando ele compara
as mulheres, né? Porque essa carta ela é atual, ela é para nós hoje. Se nós queremos construir um lar tranquilo, um lar feliz, um lar equilibrado, a palavra de Deus ela é viva, viva e atuante em nossas vidas. Então, a primeiro momento, ela nos causa assim um pouco a gente rejeita, né? O que nos é estranho, o que não nos é cultural. A gente tem uma tendência a rejeitar antes de fazer o filtro daquilo que realmente era essência naquele ensino. E quando ele diz isso, que Sara chamava Abraão de Senhor, da qual nós somos filhas, a gente tem essa tendência a dizer não é para o nosso tempo. Mas, na verdade, o ensino dessa palavra, a essência, o que o Espírito Santo inspirou dentro daquele contexto, continua sendo para nós. Pedro, como um apóstolo de Jesus Cristo, né, como um discípulo que caminhou com Jesus Cristo e que aprendeu muito de Jesus durante a sua caminhada. E quando ele escreve essa carta, ele já está ali idoso, ele já tinha muita bagagem dentro desse contexto cristão, desse cristianismo primitivo, cristianismo de lutas, cristianismo que batalhava para ser exemplo, né? Ele vai dizer isso lá no 2:12, né? Um procedimento exemplar, né, que ele cobra dos cristãos para que não fossem vistos como pessoas de mal, como pessoas rebeldes, como pessoas que se rebelaram contra o judaísmo, mas sim como pessoas que seguiam os ensinamentos de Jesus Cristo, que nós sabemos que esses ensinamentos de Cristo são vida para nós. E aí nós vamos lá meditar um pouquinho nessa palavra. Mulheres, sede vós submissas a vosso próprio marido. E a palavra que ela é muito direta quando ela vai dizer que essa submissão que Pedro está dizendo é a submissão ao próprio marido. O que significa isso? Significa que na casa, no lar, dentro da família, o marido ele é a cabeça, ele é o direcionamento. E Deus fez dessa maneira, Deus criou, aprove a Deus que fosse dessa maneira. E o texto de 1 Coríntios 11:13 vai dizer que Cristo... vamos lá, vamos procurar esse texto para a gente falar ele direitinho, porque lá vai dizer que Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem a cabeça da mulher. E aí nós vamos entender o que Deus quer dizer com essa questão da submissão e com a questão de ser cabeça. Porque se nós pararmos para pensarmos em Cristo, em Deus, como cabeça de Cristo, a gente vai entender aí que na Trindade existe uma hierarquia. E não foi bem assim que nos ensinado na Bíblia. Nós aprendemos que Pai, Filho e Espírito Santo são divindade. E lá no Antigo Testamento nós vamos aprender que Deus é um Deus supremo, Deus é um Deus único, 3 pessoas, um único Deus, dentro da sua soberania, dentro da sua superioridade, dentro da sua divindade, dentro da sua maneira de existir. Mas, porém, à medida que Deus revela-se para nós, ele vai revelar-se como Pai, como Filho e como Espírito Santo, ou seja, Deus na pessoa do Pai, Deus na pessoa do Filho, Deus na pessoa do Espírito Santo. E nessa revelação, nessas 3 pessoas, não cabe hierarquia. Não cabe hierarquia. E se nós fôssemos aí hierarquizar essa situação, nós iríamos pensar assim. Então, primeiro vem o Pai, depois Jesus Cristo e o Espírito Santo é o menorzinho deles. E vocês lembram que Jesus Cristo disse quando os fariseus disseram que ele expulsava demônio por Beelzebul? E ele diz assim, qualquer um que falar contra o Filho lhe será perdoado. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo jamais, nem aqui e nem na vida que há de vir, poderá ser perdoado. Não cabe hierarquia na Trindade, cabe funções, papéis diferenciados, papéis organizados, papéis definidos. Na ordem de Deus, na criação de Deus, não há hierarquia
de menor, maior, mais importante, menos importante. Jesus Cristo ensinou isso quando esteve na terra. Jesus Cristo disse aos seus discípulos, certa vez, quando eles discutiam quem seria o maior no reino do céu junto com Jesus Cristo, e ele disse isso, que no mundo, nos poderes humanos, há essa hierarquia, há essa discussão, há essa briga por poder, mas no reino dos céus não é assim. No reino dos céus, maior é aquele que serve. Então é uma ordem totalmente inversa, é um reino que traz uma lei totalmente inversa ao que nós podemos compreender, né? E aqui então nós vamos entender, vamos ler o texto, né? 1 Coríntios 11:3. 1 Coríntios 11:3. Vai dizer assim: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, aquele que dá direção, aquele que designa o caminho, aquele que mostra como que tem que ser, né? Porque o líder, ele dá o exemplo. Jesus Cristo, ele é o exemplo de todo o homem. E o homem, o cabeça da mulher. O homem, o cabeça da mulher, aonde? No lar, na casa. O homem, ele é o líder da casa. E se esses papéis se invertem, vai inverter muitas coisas dentro do lar. A primeira coisa que vai se inverter vai ser uma carência feminina absurda. Nós mulheres, nós somos, como o apóstolo Pedro vai dizer, vasos mais frágeis. E à medida que esse homem deixa de ser esse cabeça do lar, deixa de dar esse direcionamento, nós passamos a sofrer muitas doenças emocionais, porque nós temos que dar conta de um papel que não é nosso. Não é nosso. E nisso nós vemos a importância desse homem, né? Assumir essa responsabilidade, porque ser o cabeça do lar é ser responsável, é assumir a liderança, assumir a responsabilidade. E a mulher submissa, como nós vimos aqui, não significa que vai ser uma mulher serva desse homem. Não, é uma mulher que vai acatar, é uma mulher que vai caminhar junto, sabendo que ela é o vaso mais frágil. E nós vamos falar um pouquinho sobre esse vaso mais frágil também. Sabendo que ela é esse vaso mais frágil e ela precisa de uma liderança. A mulher precisa de uma liderança. Eu fico imaginando uma mulher presidenta da República, né? Apesar de que eu acho que Dilma se saiu muito bem. Mas vamos lá, deixa esse assunto para uma outra hora. Eu fico imaginando isso. A luta, a batalha. Mas existe também mulheres que estão prontas para isso, porque passaram por processos tão dolorosos, tão difíceis, que esse vaso mais frágil, ele foi quebrado, colado, é um vaso todo deformado, todo arrebentado emocionalmente, mas é um vaso que teve que dar conta para continuar vivendo. E isso acontece também nos lares hoje, né? Isso acontece. Mais uma vez, assunto para um outro momento, que a nossa mensagem aqui de sábado é rápida e o tempo está correndo. O que significa ser submissa? Caminhar junto, aceitar a última palavra, né? Saber que o marido é o cabeça. Ser submissa não significa fazer como Sara fez quando Abraão, ao entrar no Egito, verificou que Faraó iria cobiçar Sara e poderia matá-lo, e disse para Sara mentir e dizer que era sua irmã. Sara agiu errado. Abraão deu uma ordem errada e Sara agiu errado, ela não deveria ter se submetido a isso. A mulher cristã sabe que ela deve ser submissa ao marido na sua casa para que as coisas aconteçam de maneira ordeira, como Deus gosta, como Deus quer. E aqui nesse contexto de Pedro está falando até do marido que não é servo de Deus, porque vai falar dessa submissão para que esse marido seja ganho. Então essa mulher, ela tem que ter muita sabedoria de saber que ela é serva do Deus Altíssimo. Existe uma lei suprema sobre a vida dela, que é a lei de Deus, e além disso tudo, ela precisa estar submissa à liderança do marido no lar. Ser submissa não é ser serva, ser submissa não é ser submissa a todo homem. Deus não está falando aqui que a mulher, gênero feminino, é submissa ao gênero masculino. Não. A mulher está dizendo que a mulher, gênero feminino, ela é submissa ao seu marido no lar, para que as coisas aconteçam de maneira ordeira. E isso por quê? Para que o seu marido, né, dentro desse contexto, Pedro vai utilizar isso, o seu marido que não obedece seja ganho por palavras. Nós não observamos, gente, nós não observamos o que as pessoas falam.
As pessoas que falam, que ensinam, elas têm que ter o seu comportamento associado àquilo que elas falam, senão vira uma esquizofrenia. Eu falo uma coisa, mas eu vivo outra. Dentro da igreja eu falo e penso de determinada maneira, mas fora da igreja eu ajo e penso de uma maneira totalmente diferente. Isso é doença. Isso não é cristianismo. Então a mulher que ensina que Jesus Cristo ele é amor, Jesus Cristo ele é perdoador, ela tem que caminhar dentro desses princípios para que as pessoas que o observem, principalmente dentro do seu lar, sejam ganhos sem palavras. A mulher gosta de falar, né? E ela tem essa tendência a falar e falar muito, porque isso é da mulher. Mas a mulher que fala muito ao seu marido, ela acaba irritando o seu marido, principalmente se o comportamento dela não está adequado com aquilo que ela fala. E nós vamos ver aí que isso daí é uma consequência do pecado lá no Éden. Que quando a mulher peca, Deus vai determinar uma série de situações que entrou com a maldição do pecado, e uma delas ele vai dizer assim, o seu desejo vai estar para o seu marido. E quando Deus diz o seu desejo vai estar para o seu marido, o seu desejo de domínio, o seu desejo de convencimento, o seu desejo de... não é manipulação, né? A palavra lá não mostra manipulação, mas o seu desejo de controle. Porque quando o pecado entra, ele coloca dentro de nós o desejo de poder, do egoísmo, do ego. E o desejo de controle da mulher casada está para controlar o marido, para dominar, né? E o homem, ele sente muito bem isso, quando essa mulher, ela fala o tempo todo, ela determina, ela dá ordens. Aqui em casa acontece uma coisa até muito engraçada, porque é algo que a gente faz naturalmente, a gente fala, pega tal coisa pra mim, faz não sei o que, não sei o que. E o Cleverson, ele já aprendeu isso, ele para e ele fala assim pra mim, porque você falou, eu não vou fazer. Eu abaixo, fico quieta, porque eu sei que isso é o pecado de Deus em nós, né? E depois ele repensa, e se é uma coisa que realmente cabe a ele fazer, ele mesmo faz, mas ele me situa, ele me coloca no meu lugar, no momento em que eu quero exercer um domínio, exercer ali uma influência, essa é a palavra, uma influência que está dentro do meu DNA pecaminoso, né? Como mulher, o nosso pecado original, né? O que está dentro de nós, o que nós carregamos enquanto mulheres casadas, né? Que entrou com a maldição do pecado é esse. É o desejo de o tempo todo tentar influenciar o marido. É só nós pararmos para pensar, essa palavra compreendida dentro do Gênesis, dentro do contexto da língua hebraica, nós vamos compreender que esse pecado ainda está dentro de nós. Esse desejo, essa tendência, essa busca de influenciar o tempo todo o marido, buscando que ele faça aquilo que nós achamos que deve ser feito, porque todos nós vamos tender a querer esse poder para nós, né? Isso é o pecado original. Então nós temos que frear, ter sabedoria, ter prudência, ter discernimento para ir retirando de nós essas coisas que não são de Deus dentro do nosso lar, não tem nada a acrescentar, muito pelo contrário, só tem a destruir. Então, para que o marido seja ganho apenas pelo procedimento, observando aí o comportamento da esposa, né? E observando esse comportamento honesto, cheio do temor de Deus. E o 3, ele vai falar assim, ó, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado de cabelos, adereços de ouros, aparato de vestuário. Pedro não está dizendo que a gente não possa ir lá escovar os cabelos. Pedro não está dizendo que a gente não possa usar um batom, que a gente não possa usar uma maquiagem, que a gente não possa usar um brinco, um anel, um colar de ouro, né? Porque aí ele estaria acabando com os próprios maridos, né? Não com nós, mulheres. Porque pergunta aí qual marido que não gosta de ver a sua esposa bem vestida, né? Bem arrumada. E eu confesso por mim que eu já tenho a tendência a ser mais largada. Mas também gosto de me cuidar. Mas o marido gosta mais de ver a mulher arrumada até do que a própria mulher de se cuidar. O que Pedro está tentando, Pedro está dizendo aqui para nós, é que essas coisas não devem ocupar o primeiro lugar no coração de uma mulher, principalmente com relação aí ao seu casamento, né? A mulher casada,
ela precisa sim se cuidar, ela precisa se manter arrumada, ela precisa cuidar da aparência, visto que o homem, ele é atraído, ele gosta, né? Ele sente prazer pelo que ele vê, enquanto a mulher sente prazer pelo que ela ouve, né? E a gente tá cansado de ouvir isso aí também. Cabe uma nova reflexão aí, né? Sobre esse assunto, mas aqui dando continuidade. Mas o que Pedro está nos dizendo é que isso não deve ser o principal nas nossas vidas, né? Não devemos estar presos a essas coisas, presas, né? Até porque muito em breve a beleza ela acaba. Com os anos a nossa matéria é corruptível, né? Ela vai se deteriorando. A tendência da teoria da gravidade vai jogando tudo para baixo. Isso daí é inevitável, a menos que nós viremos aí escravos daquilo que é material. Escravos de estar sempre colocando um botox, colocando um silicone, e aí a gente cai naquilo que o mundo já caiu, né? A mulher de Deus vai cair aí nesses pensamentos aí que o mundo já está cheio deles, né? Pensamento de valorizar a aparência e deteriorar a essência. É isso que Paulo vai dizer no 4. Seja o homem interior. Nossa, mas toda mulher tem um homem interior? Toda mulher é um homem. Porque homem aqui é no sentido de ser humano, né? Todos nós somos seres humanos, criados na mesma dignidade, imagem e semelhança de Deus. Então, que seja esse homem interior, essa imagem e semelhança de Deus que há em mim, resgatada em Jesus Cristo, de um coração, de ser o homem interior do coração unido ao incorruptível, valorizando muito mais o espírito, muito mais o ser, muito mais a essência, muito mais o fruto desse espírito em minha vida, com um trajo manso e tranquilo. Gente, isso para a mulher é uma batalha. Vocês não têm noção. Só quem é mulher sabe disso. A batalha que nós travamos para desenvolver um espírito manso e tranquilo. Perdão. E Pedro vai dizer, isso sim é de grande valor perante Deus. O homem vê a aparência. Nós, seres humanos, vemos a aparência, mas Deus vê o coração. Então, que nós, enquanto mulheres também, tenhamos aí essa busca por aprimorar aquilo que nós somos em Jesus Cristo, e não aquilo que os olhos das pessoas veem para nos gerar aprovação ou reprovação, mas que os nossos corações estejam aí voltados para Deus e para as coisas de Deus, muito mais do que para as coisas da aparência, das coisas passageiras. Pois foi assim também que as mulheres que a si mesmas se atraviaram outrora santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seus maridos, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Quem pratica o bem não precisa temer a perturbação, não precisa temer a perseguição, porque nós já sabemos, né? O apóstolo Pedro vai dizer aqui, ali no finalzinho do capítulo 2, nós vamos sofrer mesmo. Quem é cristão é chamado a sofrer com Cristo, mas quando nós praticamos o bem, buscamos fazer o certo, a gente não precisa ter essa preocupação. E o que Pedro está nos dizendo aqui não é que nós devemos chamar os nossos maridos de senhores, isso não cabe. Não cabe na nossa cultura. O Senhor seria uma coisa hipócrita e fingida, por assim dizer, né? Mas sim, daqui nós retiramos a essência do respeito. O respeito que é devido ao marido. Também, da mesma forma, o respeito que é devido à esposa, né? E essa submissão aí de reconhecer a autoridade do marido no lar, quando ele assume essa responsabilidade de ser o cabeça, de ser aquele que dá a direção, aquele que conduz o seu lar. E muito engraçado, eu já estou finalizando, já está dando quase 30 minutos, era para fazer em 15, mas tudo bem. E engraçado que esse contexto dessa carta, Paulo também vai falar aqui da submissão às autoridades, da submissão do servo ao seu senhor, e tudo isso Paulo vai designar
como algo necessário ao cristão, estar submisso às autoridades, porque as autoridades elas estão ali para proteger. Vamos só aqui no 13, vai dizer assim, olha só, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades que, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que cumprem o bem. Então, as autoridades instituídas, elas estão ali para que haja harmonia, para que haja paz. Mas, como se sujeitar às autoridades, quando isso não traz paz, isso não traz harmonia, e essas autoridades inverteram seus papéis? Aí não cabe sujeição, não é mesmo? E da mesma forma também no casamento. A mulher não vai se sujeitar a algo que o marido vai fazer ou vai exigir dela que vai ferir a própria carne, que vai ferir o seu corpo, que vai violentar a sua alma, que vai violentar o seu espírito na obediência a Deus, porque o primeiro amor de uma mulher sempre vai ser Jesus Cristo. Então ela não vai aceitar esse tipo de submissão, né? Mas ela vai tratar o seu marido com respeito que lhe é devido, enquanto o cabeça, aquele que dá o direcionamento do lar. E o 7, já falando para os maridos, é um versículo muito rápido, mas também que cabe nós falarmos aqui. Maridos, igualmente, né? Não muda assim, olha só, vocês são privilegiados, as mulheres não, as mulheres são inferiores. Servos, aí vai falar, servos, sujeitai-vos, né? A autoridade dos seus senhores, vai dizer que nós cristãos devemos estar sujeitos às autoridades dos governantes, as mulheres sujeitas a seus maridos, e maridos igualmente. Igualmente, a lei é para todas, a responsabilidade de acatar a palavra de Deus é para todos. Viva a vida comum do lar, seja participante, seja ativo, seja companheiro, ande lado a lado, dê-lhe à mulher aquilo que lhe é devido. Reconheça o universo feminino, entenda como funciona esse universo feminino, e a partir do momento que você entende isso com o amor que Jesus Cristo colocou no seu coração, seja participante, ativo, andando lado a lado. É isso que requer de um líder, né? De um líder do lar. Com discernimento. Essa palavra ela é fundamental, discernimento, aprendendo a discernir, aprendendo a conhecer aqueles que estão junto com você e tendo consideração para com sua mulher como parte mais frágil. O que a mulher é a parte mais frágil? A mulher hoje ela faz tudo o que ela quer. Ela estuda, ela exerce cargo de liderança, ela exerce cargo de presidência, ela exerce... Aonde ela quer chegar, ela pode chegar. Graças a Deus, as leis permitem isso hoje no nosso país, em grande parte dos países do mundo. Então, ela é vaso mais frágil nos sentimentos. Ela não é vaso mais frágil na capacidade de suportar. Ela não é vaso mais frágil na capacidade de amar, na capacidade de guerrear, de passar por lutas, por batalhas. Muito pelo contrário. Nós que somos mulheres e vocês que são homens, vocês sabem muito bem que a nossa capacidade, ela vai muito além, muitas vezes até do homem, de suportar, de guerrear, de lutar, de passar pelas lutas, de ser resiliente. Em parte sexual, então, nem se fala, né? É algo que não cabe ser falado aqui. A mulher, ela é muito mais forte. Mas a mulher, ela é vaso mais frágil nos seus sentimentos. Por isso, essa necessidade desse trato com a mulher ser um trato diferenciado. Um homem cascadura quebra esse vaso rapidinho. E ele vai carregar para o resto da vida uma mulher remendada com cola, super bonder ali, que vira e mexe vai quebrar os caquinhos. E ele não vai entender por quê, mas porque o emocional daquela mulher foi quebrado. Uma vez quebrado, a colagem nunca mais vai ser perfeita. Mas nós temos em nós o Espírito Santo do Senhor que nos vivifica e nos dá forças para continuarmos caminhando, né? Mesmo sendo vasos mais frágeis, mesmo convivendo com pessoas imperfeitas, porque nós também somos imperfeitas. Nós temos capacidade aí de continuar carregando essa essência do Senhor. Tratai-a com dignidade. Tratai sua esposa com dignidade. Parceiro no lar,
compreendendo as diferenças entre homem e mulher, compreendendo a forma como essa mulher vê, como essa mulher sente, como essa mulher age, sendo paciente, porque o mais difícil para o homem hoje é ser paciente para lidar com uma mulher e com as suas particularidades, com as suas diferenças entre os dois gêneros, né? Geralmente o homem quer tratar a mulher como trata um outro homem e não vai funcionar. Não vai funcionar, vai gerar problemas emocionais. Tratai-a como dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Em Cristo não há homem nem mulher, não há judeu nem grego, não há diferença naquele que aceita Jesus. Todos nós pecamos e todos nós carecemos da glória de Deus. E uma vez que nós aceitamos Jesus Cristo, somos um em Cristo Jesus. Né? Nós somos aí herdeiros dessa graça salvadora, essa graça que vai nos aperfeiçoar e nos elevar à plenitude do varão perfeito. Não é a plenitude do homem perfeito, não é a plenitude do ser humano perfeito. Né? A mulher não precisa estar casada para que ela usufrua dessa graça pelo intermédio do marido, não. Ela é herdeira da mesma graça que o homem é em Jesus Cristo, né? Da graça da vida, para que não se interrompa vossas orações. Ou seja, aquele marido que não reconhece na mulher aí essa parte mais frágil, que não aprendeu a viver essa vida comum do lar, que não aprendeu a exercer esse amor à esposa, né? Amai a vossas esposas, sede submissos aos vossos maridos, maridos, amai vossas esposas. Dura missão, porque a nossa luta aí é amar, né? É mandamento. E é a nossa luta amar uns aos outros, é o mandamento deixado por Deus. E aí vai dizer, para que não interrompa vossas orações, como um líder, do qual Cristo é o cabeça, o exemplo, poderá direcionar um lar, poderá exercer autoridade nesse lar. Se as suas orações estiverem interrompidas, porque ele é um casca grossa, ele é uma pessoa que não tem um bom trato, junto à sua esposa e junto à sua família. Então, que nós possamos aí guardar essa palavra, foi longa, né? Não sei nem se o vídeo vai por completo. Guardar essa palavra. A palavra de Deus contém ensinos que, apesar de serem dados naquela época, né? Há 2000 anos atrás, eles são altamente importantes para os nossos dias. Nós, seres humanos cristãos, transformados pelo poder de Jesus Cristo, que estamos vivendo esse processo de santificação, nós precisamos compreender que nós não fazemos parte dessa cultura, mas que nós trazemos em nós a mesma essência de pecado, porque o pecado ele ainda não foi retirado de nós. Nós ainda temos dentro de nós o bem e o mal. E todos os ensinos da palavra de Deus nos cabem ensinamentos para que nós possamos viver nesse mundo de lutas, nesse mundo de perseguição, nesse mundo em que as famílias elas estão sendo destruídas. Mais do que nunca, esse período de pandemia, famílias estão indo para os ares, né? Finalizando casamentos de anos e anos e anos, e nós estamos vendo isso por quê? Por causa desse convívio, esse convívio que não acontece à luz da palavra de Deus, né? Tenham um sábado abençoado, fiquem na paz do Senhor e amanhã nos encontramos na EBD. Forte abraço, Terceira Igreja Batista em Itatiaia, a paz do Senhor.